Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Vamos aos destaques desse sábado. Marcelo Calero afirma que deixou o Ministério da Cultura por causa do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. E diz que foi pressionado para liberar uma obra embargada na Bahia. Gedel nega qualquer tipo de pressão ou interesse pessoal pelo caso. Um juiz eleitoral afirma que o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, ofereceu suborno para não ser preso. A Procuradoria Regional Eleitoral pede que a Polícia Federal apure o caso. O Ministério Público Federal investiga a relação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, com uma transportadora de valores. A empresa é suspeita de ser o caixa-forte da propina. O Papa Francisco cria 17 novos cardeais, entre eles o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha. Campeonato Brasileiro, Avaí garante o acesso à primeira divisão. E na Série A, a rodada que pode dar o título ao Palmeiras. No centenário do samba, um convite para soltar a voz e abrir o coração. Mas quem é que não gosta de carinho? O Jornal Nacional está começando agora. Um helicóptero da Polícia Militar do Rio de Janeiro caiu agora há pouco na zona oeste da cidade. 4 PMs que estavam a bordo morreram. Eu vou conversar agora com a repórter Lília Teles, que está sobrevoando o local. Boa noite, Lília. Que informações que você tem pra gente? Oi, boa noite, Juliana. O acidente aconteceu pouco antes de escurecer, a poucos metros da Cidade de Deus, que fica aqui na zona oeste. Esses policiais, eles estavam sobrevoando a área, fazendo um monitoramento de imagens da movimentação desses criminosos na comunidade para repassar para o controle da operação. Durante todo o dia, policiais fizeram uma operação aqui na Cidade de Deus. Houve intenso tiroteio. A linha amarela, uma das vias expressas mais importantes da cidade, chegou a ficar fechada 2 vezes durante o dia por causa dessa troca de tiros entre bandidos e policiais. Esse confronto começou depois que uma viatura da PM foi atacada por traficantes. O comando da PM ainda não confirmou a causa da queda, nem os nomes dos ocupantes. Como você disse, todos os 4 morreram. Nesse momento, a linha amarela continua fechada e se formou um grande engarrafamento aqui nessa parte da Zona Oeste. Juliana. Obrigada, Lília. Evaristo. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, que pediu demissão ontem, acusa o ministro Gedel Vieira Lima de pressioná-lo para liberar uma obra embargada em Salvador. O ministro-chefe da Secretaria de Governo nega. O diplomata Marcelo Calero assumiu o Ministério da Cultura em maio. Na carta de demissão entregue ontem ao presidente Michel Temer, ele alegou motivos pessoais. Mas, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada hoje, Calero disse que decidiu deixar o cargo porque foi pressionado pelo ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia. O motivo seria este prédio de alto padrão, de 30 andares e 24 apartamentos. Gedel comprou um dos imóveis na planta. O empreendimento fica numa área nobre de Salvador, com vista livre para a Baía de Todos os Santos, e numa região com construções tombadas como o Outeiro e a Igreja de Santo Antônio, além do Forte de Santa Maria. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Salvador, liberou a construção do edifício com todos os 30 andares. Mas o IPHAN Nacional considerou que o prédio prejudica e altera o significado dos bens tombados na paisagem. E no dia 16 de novembro, decidiu anular a autorização concedida pelo IPHAN na Bahia e determinou o embargo da obra. O IPHAN é um órgão do Ministério da Cultura. O agora ex-ministro Marcelo Calero afirma que passou a ser pressionado pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo para liberar a obra. No dia 28 de outubro é que eu recebo essa notícia por meio de uma ligação do ministro Gedel de que ele teria um imóvel naquele edifício. No dia 31, 2 dias depois, eu fui despachar com ele, a gente volta a esse assunto, e aí ele vem com uma alegação, por exemplo, no seguinte sentido: olha, eu já ouvi dizer uma história de que o IPHAN vai acabar diminuindo a quantidade de andares possível, e eu que comprei no andar alto, como é que eu fico? Se fosse o caso, ele ia pedir a cabeça da presidente do IPHAN, e que se fosse o caso, ele falaria até com o presidente da República, mas que ele não admitiria ser pego de surpresa e, claro, não admitiria que houvesse uma decisão contrária ao seu interesse. O ministro da Secretaria de Governo nega que tenha pressionado. Em nenhum momento foi feita pressão para que ele tomasse posição. Foram feitas ponderações, mas ao fim e ao cabo, as ponderações não prevaleceram. Prevaleceu a posição que ele defendia, apesar de eu considerar equivocada.
o que torna ainda mais surpreendente o pedido de demissão e essa manifestação. O IPHAN Nacional considera a possibilidade de o prédio ter no máximo 13 andares. O ministro Gedel confirma que seu imóvel fica no andar alto e alega que a mudança traz prejuízos. Gera insegurança jurídica, gera desemprego e, sobretudo, cria instabilidade para aqueles que, acreditando no papel do Estado, que deu todas as licenças necessárias para a implantação do empreendimento, investiram seus recursos adquirindo imóveis nesse empreendimento. Hoje, no fim da tarde, o ex-ministro Marcelo Calero recebeu o apoio de produtores culturais e artistas num evento no Rio. O presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, Mauro Vieira, disse que vai levar o caso na segunda-feira ao colegiado para decidir se vai ser aberto ou não um processo para investigar a conduta do ministro Gedel Vieira Lima. Uma transportadora de valores no Rio é suspeita de ser o caixa forte da propina recebida pelo ex-governador Sérgio Cabral e assessores. A denúncia está no requerimento do Ministério Público Federal, como mostra a repórter Mônica Teixeira. Em junho de 2015, um incêndio atingiu a sede dessa transportadora de valores na zona portuária do Rio. O Ministério Público Federal suspeita que o grupo de Sérgio Cabral tinha dinheiro guardado na Transexpert e parte teria sido queimada. O incidente foi mencionado numa troca de e-mails entre o ex-secretário de Obras de Sérgio Cabral, Hudson Braga, e um assessor. Hudson Braga pede informações sobre o contrato com a Transexpert. O assessor responde que a transportadora ainda está dedicada a resolver o sinistro e que vai ligar para dar uma previsão. Para os investigadores, o diálogo indica que, em virtude do incêndio, o grupo de Sérgio Cabral teria perdido dinheiro. A Transexpert já tinha sido alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava o uso da empresa como instituição financeira clandestina. Durante as buscas, foram encontrados papéis que vinculam a empresa de transporte de valores ao ex-governador Sérgio Cabral. Anotações com o nome de Hudson Braga e a cópia da declaração de imposto de renda de Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral. A suspeita é de que essa empresa de transporte e guarda de valores fosse utilizada como uma instituição financeira fraudulenta que guardava o dinheiro da organização criminosa amealhado através de corrupção. E aí esses depósitos de uma empresa contratada por outra empresa de um investigado, na verdade, demonstram o fluxo do processo de lavagem de dinheiro. Em 2 anos, de 2013 a 2015, a Transexpert Vigilância e Transporte de Valores Limitada fez vários depósitos, que somam mais de 25 milhões de reais na conta de uma outra empresa chamada Criações Opção Limitada. O endereço que aparece nesta nota fiscal é o mesmo de uma fábrica de roupas em Petrópolis, na região serrana do Rio. A Criações Opção, por sua vez, contratou serviços da empresa de consultoria Objetiva Gestão e Comunicação Estratégica Limitada, que é do ex-governador Sérgio Cabral. Em um ano, de 2015 a 2016, a Objetiva recebeu R$ 675 mil da Criações Opção. O contrato e as notas fiscais não especificam o tipo de serviço prestado, o que, segundo os investigadores, é um indício de contrato de fachada. O Ministério Público afirma que o dinheiro da propina percorria vários caminhos. Segundo os procuradores, a assessora de Sérgio Cabral, Sônia Ferreira Batista, gerenciava a vida financeira e pessoal dele e de outros envolvidos no esquema. Sônia Ferreira Batista comprava bens no nome dela e mandava entregar nos endereços do ex-governador. O Ministério Público diz que gastos vultosos foram feitos para comprar portas, móveis, aquecedores. O Ministério Público Federal suspeita que o escritório de advocacia de Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, também tenha sido usado para ocultar o pagamento de propinas para a organização criminosa. No período em que o marido esteve à frente do governo do estado do Rio, os negócios da então primeira-dama cresceram e muito. Um relatório da Receita Federal afirma que o patrimônio da mulher de Sérgio Cabral cresceu 10 vezes entre 2005 e 2015. Em 2005,
A então primeira-dama declarou no imposto de renda R$1.900.000 em bens. Em 2014, tinha 13,5 milhões. E no ano passado, passou para R$21.700.000. A Receita Federal não identificou incompatibilidade entre as movimentações financeiras e os rendimentos declarados. Mas o que intriga o Ministério Público é o desempenho do escritório da ex-primeira-dama. Em 2005, a receita bruta do escritório de Adriana Anselmo era de R$1.800.000. Em 2007, quando Sérgio Cabral assumiu o governo do Rio, a receita do escritório passou para R$2.600.000. E em 2015, saltou para R$17 milhões. Segundo a Procuradoria, foi um crescimento vertiginoso durante os 2 mandatos de Sérgio Cabral. Nós não conseguimos contato com as defesas de Sérgio Cabral e Adriana Anselmo, de Hudson Braga, da empresa Transexpert e da Criações Opção. A ex-assessora de Sérgio Cabral, Sônia Ferreira Batista, desligou o telefone quando o nosso produtor se identificou. O juiz que determinou a prisão de Antony Garotinho disse que pessoas ligadas ao ex-governador do Rio tentaram suborná-lo. O procurador pediu que a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem o caso. Antony Garotinho foi internado essa madrugada no hospital particular Quinta Dor, na zona norte do Rio. Na última quarta-feira, o juiz eleitoral de Campos, Glaucenir de Oliveira, decretou a prisão preventiva dele, acusado de compra de votos nas eleições municipais de Campos, no norte do estado. Agora, o procurador regional eleitoral do Rio de Janeiro pediu ao Ministério Público e à Polícia Federal que investiguem novas denúncias. O oferecimento de quantias milionárias com o objetivo de influenciar as decisões do juiz eleitoral para beneficiar o ex-governador e evitar a prisão dele e do filho, Vladimir Mateus. Ontem nós recebemos um ofício do presidente do TRE do Rio de Janeiro, juntamente com o ofício do senhor juiz eleitoral de Campos, no qual ele afirma que pessoas de seu relacionamento foram procuradas por terceiros e em 2 oportunidades ofereceram a ele, para oferecer a ele, juiz, primeiramente uma quantia de R$1,5 milhão e no segundo momento uma quantia de R$5 milhões, com o objetivo de que Garotinho e o senhor Vladimir não fossem presos ou não sofressem qualquer tipo de investigação. Essas pessoas são pessoas ligadas ao ex-governador Antony Garotinho e ao filho dele, seria isso? É o que consta na denúncia encaminhada pelo senhor juiz eleitoral. A defesa de Antony Garotinho alegou problemas cardíacos para evitar a ida dele para um presídio. O ex-governador passou uma noite internado num hospital público e, na quinta-feira, tentou resistir à ordem de transferência para o complexo penitenciário de Bangu. O ex-governador obteve ontem um habeas corpus da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio, do Tribunal Superior Eleitoral, e deixou o presídio de Bangu numa ambulância durante a madrugada. A ministra permitiu a internação no hospital privado, desde que pago por ele. De acordo com o último boletim médico, Antony Garotinho passa por exames e o quadro de saúde dele é estável. O advogado da família Garotinho, Fernando Augusto Fernandes, disse que vai entrar com uma representação contra o juiz Glaucenir de Oliveira por denunciação caluniosa e abuso de autoridade. O Ministério Público não tem dúvidas de que Antony Garotinho deve continuar preso. Sobretudo diante dos fatos graves que foram colocados na denúncia e agora diante desses fatos novos que me chegaram e que estão sob investigação. É uma situação da mais alta gravidade. E você vai ver a seguir, o frio pega de surpresa parte do Brasil. O desabafo da mãe da empresária assassinada pelo ex-marido em São Paulo. Pela primeira vez, a família da empresária assassinada pelo ex-marido em São Paulo se reuniu para falar sobre o crime. A mãe de Edna Maralina já temia pela vida da filha. Veja na reportagem de Elaine Basti, Ellen Nogueira e Fabrício Oballi. Os piores dias que eu venho passando são esses. São 8 dias sem Edna Maralina Silveira, carinhosamente chamada de Mara pelos amigos e pela família. No sábado passado, ela morreu assassinada pelo ex-marido Hugo Gabriche. Algo que a família jamais imaginou. Dava muito carinho, flores todos os dias.
Ele era um marido que qualquer mulher queria. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Hugo Gabriche invadiu o apartamento de Mara, em São Paulo. É possível ver o clarão do último disparo. Mara levou 4 tiros e morreu. 2 balas atingiram um amigo que estava com ela. Ele sobreviveu, mas corre o risco de ficar paraplégico. Dias antes, o irmão de Mara esteve com Hugo para tratar de negócios e percebeu uma mudança no comportamento do ex-cunhado. Ele já estava um pouco mais... não estava tão intenso, igual era antigamente. O irmão conta que Hugo dizia que precisava das chaves do apartamento para buscar os cães do casal. O irmão foi claro. Para a gente não estragar o que a gente já iniciou, bicho, ver com ela lá é problema de vocês dois, entendeu? Ele falou, não, então eu vou para Belo Horizonte hoje e depois eu vejo com ela. Hugo Gabriche e Mara viveram juntos por 6 anos. Começaram um processo de separação em março. A mãe de Mara temeu pelas consequências. O último contato que nós tivemos, eu ainda repeti esse temor que eu tinha, né, e pedi para que ela tomasse cuidado em relação a ele, se fosse para separar, o meu desejo é que ela fosse para longe. Mara resolveu vir para São Paulo, onde tinha amigos. Dias depois ela me ligou e falou, mãe, ele já me descobriu, ele pôs detetive, ele sabe tudo, ele sabe onde eu moro, onde eu vou trabalhar, ele sabe de tudo. Ontem de manhã, o advogado dele procurou uma delegacia em Belo Horizonte para informar que o cliente queria se entregar e que estava internado em uma clínica com depressão. No fim da tarde, ele foi preso e, segundo o delegado, confessou o crime. Ele disse que tudo foi motivado realmente por problemas financeiros, problemas depressivos, familiares e de relacionamento, claro. Como o inquérito de homicídio corre aqui em São Paulo, Hugo Gabriche foi transferido para cá de avião no início da noite de hoje. Quando chegar, ele vai ser submetido a exame de corpo de delito e deve ser ouvido aqui na Delegacia da Mulher. Depois, será transferido para uma carceragem no centro da capital, onde vai começar a cumprir a prisão preventiva. A família de Mara só quer justiça. Eu, mãe, eu vou chorar por muitos, muitos meses. Vou lembrar dela muitas, em tudo que eu for fazer eu vou lembrar. Então o Hugo precisa pagar. Eu não quero que ninguém venha sentir a dor que eu sinto, porque essa dor só quem passa por ela para saber o tamanho. E o frio fora de época está surpreendendo até mesmo o sul do país. Na Serra Catarinense, névoa e geada. A menor temperatura foi registrada em Urupema, 0 grau em plena primavera. Bom, a gente vai saber sobre a previsão do tempo para saber por que está fazendo frio em novembro. Quem traz os detalhes para a gente, lá de São Paulo, é a Maria Júlia Coutinho. Maju, tudo bem com você? Eu quero saber onde mais tem primavera com cara de inverno. Oi, Evaristo. Boa noite para você, para a Juliana e para todos. Olha, ainda no sul, sudeste, parte do centro-oeste, mas pela manhã, viu? As mínimas têm ficado abaixo da média para o mês de novembro. Olha só, São Paulo deve registrar a mínima de 11 graus, 6 graus abaixo do normal para novembro. Mesma diferença em Floripa e no Rio de Janeiro. Em Campo Grande deve fazer 15, quando normal em novembro são 20 graus. Esse frio fora do normal é por causa desse sistema de alta pressão anormal que continua impulsionando o ar polar para a parte do centro-sul do país. Além disso, tem uma frente fria, viu, que chegou hoje ao litoral da Bahia e vai continuar amanhã lá. E aí deve chover bastante no litoral norte do estado e em parte do Recôncavo. Em Salvador pode chover 20% do normal para todo o mês de novembro, só no domingo. Dia chuvoso, sem sol, máxima de apenas 28 graus. Essa condição de céu encoberto e com chuva vale para outras áreas aqui da Bahia, um pedacinho do Piauí, e tem também as clássicas pancadas aí, que acontecem principalmente à tarde, até na região norte e em parte do centro-oeste. Tempo firme aqui, centro-sul, incluindo sudeste, Triângulo Mineiro, no nordeste entre Alagoas e o norte do Maranhão, e lá no Acre e no sul do Amazonas. São Paulo, Rio e Porto Alegre vão ter um domingo com tempo aberto, 25 graus de máxima aqui na capital paulista, 26 em Porto Alegre, 27 no Rio, 29 em Brasília, pode chover por lá.
Aracaju com 32, Belém com 33 e previsão de pancadas. E tem um último aviso de nevoeiro que pode atingir aeroportos lá de Santa Catarina, do Paraná e aqui em São Paulo. Evaristo, eu não sei se você vem cedo para cá, mas pode ter nevoeiro. Vou correr esse risco amanhã cedinho. Muito obrigado, Maju. Tchau, Tchau, uma boa até noite para mais. você. Bom fim de semana. Para vocês também. E a seguir, o vice-presidente eleito dos Estados Unidos é hostilizado durante uma peça de teatro em Nova York. Amanhã no Alto Esporte, um concerto na estrada. O som dos motores é inigualável, até para uma nova geração. Vamos falar de tendências, modelos curiosos, segredinhos para frear no molhado. O composto e o desenho dos pneus fazem toda a diferença. É depois do Globo Rural, no Alto Esporte. Não quero lhe falar, meu grande amor. Eu sou cantora, estou justamente procurando um lugar para cantar. Com Elis está nascendo uma tal de MPB. MPB? Parece nome de partido político. Mais linda, o panequinho começou. Essa mulher, ela é única. Ela canta muito. A única coisa que eu quero fazer na minha vida é poder cantar. Elis. 24 de novembro nos cinemas. A Igreja Católica tem novos cardeais, entre eles um brasileiro. E a correspondente Ilse Scamparini acompanhou o consistório no Vaticano. Na véspera do fim do jubileu, o Ano Santo da Igreja, o Papa Francisco entregou a 17 novos cardeais de 11 países dos 5 continentes o anel e o barrete vermelho. Sérgio da Rocha, arciepiscopum Brasiliapolitense. O brasileiro Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, também será um colaborador direto do Papa. Ele observou que o anel tem um grande significado. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Anel lembra aliança. Então, aliança com Deus, mas aliança na igreja, esta aliança que se faz de comunhão com o Papa, de comunhão com a igreja inteira. O presidente da Conferência Episcopal Brasileira está entre os 13 criados hoje, com menos de 80 anos, portanto, com direito a voto num eventual conclave. O Colégio Cardinalício agora fica com 228 representantes, 121 eleitores. O Brasil tem 11 cardeais, 5 deles podem escolher o Papa. Francisco dedicou a homilia ao que chamou de vírus da inimizade, uma referência ao grupo de conservadores deliberadamente contrário ao seu pontificado. Pediu o fim das divisões e a unidade da Igreja e que os novos cardeais saibam perdoar. Per toglierseli di torno. Este foi o último evento do Jubileu da Misericórdia antes da missa de encerramento, que será celebrada amanhã. O Papa Francisco vai fechar a Porta Santa da Basílica de São Pedro. Mais de 20 milhões de fiéis vieram a Roma durante o jubileu. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que o elenco de um musical da Broadway peça desculpas ao companheiro de chapa dele, Mike Pence. Quem foi ver o musical Hamilton, com os ingressos mais disputados de Nova York no momento, não esperava dividir a plateia com o futuro vice-presidente do país. Quando Mike Pence entrou, escoltado pelo serviço secreto, foi recebido com gritos de apoio e vaias. No fim do espetáculo, que é sobre um dos fundadores dos Estados Unidos, um dos atores se dirigiu a Pence, que já estava de saída do teatro. Brandon Dixon pediu que o vice de Donald Trump ficasse para escutar. Ele deu as boas-vindas a Pence e fez um gesto para que o público não vaiasse. We are the diverse America. Nós representamos a diversidade da América e estamos alarmados e ansiosos. Achamos que o seu governo não vai nos proteger, ou proteger o planeta, nossos filhos, ou defender nossos direitos. Agradecemos que você tenha vindo assistir a essa história americana, contada por um grupo com tanta diversidade de cores, crenças e orientações, completou. Numa rede social, a resposta de Donald Trump foi dura. O elenco foi grosseiro com um homem muito bom. Peçam desculpas. Nova York é uma cidade onde o Partido Democrata é muito forte. Donald Trump e Mike Pence perderam aqui. Era de se esperar que o vice não tivesse muito apoio ali dentro do teatro. E as vaias ainda pioraram na hora da saída.
Ao sair, Mike Pence foi xingado e vaiado por uma multidão de manifestantes. Alguns levaram até cartazes de protesto. Foi uma experiência incrível, disse essa espectadora. Mas não achei adequado vaiar uma pessoa que está disposta a servir o nosso país. E a seguir, batalha no UFC. A revanche de Minotauro contra um lutador americano. Olha só, agora você faz o plano M de internet com 5 GB e G de voz com 2.500 minutos para todas as operadoras. Só R$ 49,99 por pessoa. 5 GB. E a internet? É boa? Excelente. Pode comparar. 2.500 minutos para ligar. Mas não era rádio? Imagina, é uma operadora completa. Mas não pega fora da cidade. Pega no Brasil todo, rapaz. E só R$ 49,99. Nextel, tá nas suas mãos. Ligue 1050. Por que você nunca disse que eu tenho uma filha? Pedro descobriu que é o pai de Letícia. Eu juro que eu tentei te falar, mas era tanta interferência que eu achei até que não era pra contar, que era um sinal. E teve outras vezes que eu me acovardei também. Porque eu tive medo de você não me perdoar. Eu tive medo de te perder, Pedro. Eu tive muito medo. Você acabou só adiando a perda. Daqui a pouco, a lei do amor. Nós vamos voltar a falar com a repórter Lília Teles, que acompanha a queda de um helicóptero da Polícia Militar na zona oeste do Rio de Janeiro. Lília, por favor, as suas informações. Oi, Evaristo, a perícia permanece aqui no local do acidente. O helicóptero ainda não foi retirado daqui. Enquanto isso, a linha amarela permanece completamente parada, com engarrafamento gigantesco. Nós temos aí imagens distantes do momento em que a aeronave caiu e depois ela já no chão, onde se vê fumaça. O comando maior da PM ainda não confirmou se a queda do helicóptero, que matou 4 policiais, teria relação com um tiroteio intenso que foi durante todo o dia aqui na Cidade de Deus. Evaristo. Muito obrigado, Lília, pelas suas informações. Juliana. 2 irmãos, Minotouro e Minotauro, fazem parte da história do UFC. E um deles vai ter a chance da revanche contra um lutador americano. Os irmãos Nogueira são gêmeos e têm trajetórias idênticas no MMA. Começaram na mesma época no Japão. No UFC, lutaram e venceram adversários de respeito. É muito bacana, né, poder saber que a gente começou, fomos aí os desbravadores desse esporte aí no Japão. Aos 40 anos de idade, com mais de 15 dedicados à luta, eles ainda querem ampliar a dinastia dos irmãos Nogueira. Abriram uma rede de academias no Brasil para treinar novos talentos e mantém um projeto social que acolhe 1.200 crianças no Rio de Janeiro. Esse sobrenome ele pesa não só na motivação para mim, acho, mas na responsabilidade. Hoje em dia a gente tem mais de 15 mil alunos lutando, treinando, se espelhando na gente. O Rodrigo Minotauro se aposentou do MMA no ano passado com 46 lutas na carreira. Mas o irmão dele, o Rogério Minotauro, continua na ativa e faz nessa madrugada o 30º combate da vida dele. O adversário vai ser o americano Ryan Bader, com quem Minotauro lutou em 2010 e acabou derrotado por decisão unânime dos juízes. Agora é a hora da revanche para o veterano brasileiro. Tem muitos atletas que começaram depois da gente, já pararam de lutar e eu continuo lutando. Lutando por amor ao esporte, dentro e fora do octógono. E a Globo transmite essa e outras lutas do UFC em São Paulo logo depois de 01 às 5:01 da madrugada. O Esporte Espetacular de amanhã vai transmitir ao vivo o desafio internacional de futsal entre Brasil e Uruguai. E, claro, tem outras atrações também. Já imaginou sair de uma academia de boxe direto para a glória? Depois de conquistar o mundo e por tudo a perder? Esta é a história de Mike Tyson. 30 anos depois de se tornar o mais jovem campeão dos pesos pesados, a lenda fala sobre a nova vida de celebridade, longe da depressão e da falência. Se eu estivesse naquele clima, eu mataria todo mundo aqui. Ao completar 100 jogos pela seleção... Bonito, Daniel. O lateral Daniel Alves mostra a sua nova cobertura em Turim e dá uma entrevista exclusiva. O Tite é mais um grande gestor do que um
sensacional treinador. E a preparação de Palmeiras, Santos e Flamengo para a rodada que pode decidir o Brasileirão. É amanhã, depois do Auto Esporte. E a seguir, a definição da série do Brasileirão. E no mês do centenário do samba, um convite para soltar a voz e abrir o coração. Hora do futebol. E o Avaí venceu e garantiu uma vaga na Série A do ano que vem. Contra o Londrina, Diego Jardel fez o gol que colocou o Avaí na primeira divisão. 1-0. Festa dos jogadores e de torcedores que foram ao Paraná acompanhar a partida. Como o Atlético Goianiense já tinha se classificado, Bahia, Vasco e Náutico brigam pelas duas últimas vagas na Série A. O Náutico ganhou por 4-1 do Tupi e está na 5ª posição. O time pernambucano recebe o Oeste na última rodada. O Vasco perdeu do Criciúma por 1-0, gol do Roberto, e caiu para o 4º lugar. A partida decisiva no Rio vai ser contra o Ceará. E o Bahia subiu para a 3ª posição graças à vitória por 3-2 sobre o Bragantino. Destaque para o gol da vitória, numa bomba do Renato Cajá. O empate semana que vem contra o Atlético Goianiense leva o Bahia para a Série A. Na Série A, o Palmeiras pode ser campeão amanhã com 2 rodadas de antecipação. Para isso, conta com tropeços dos adversários e com o apoio da torcida. Não é fácil vencer o líder do Brasileiro dentro de casa. Até agora foram 17 jogos, 12 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Amanhã a arena estará lotada para empurrar o time de novo, mas dessa vez não apenas para mais uma vitória. É o seguinte, com 3 rodadas para o fim, o Palmeiras tem 4 pontos de vantagem sobre o Santos e 5 sobre o Flamengo. Para chegar ao seu 9º título brasileiro já nesse final de semana, precisa vencer o Botafogo em casa e esperar que o Santos perca para o Cruzeiro no Mineirão e que o Flamengo não vença o Curitiba no Maracanã. Só que se tudo isso acontecer, a comemoração não vai ser no gramado da arena, mas sim aqui, ó, dentro do vestiário, no domingo. Para saber se será ou não campeão, o Palmeiras vai ter que ser paciente. Santos e Cruzeiro será às 5 da tarde, no mesmo horário de Palmeiras e Botafogo. Mas Flamengo e Curitiba vão jogar às 7h30. O palmeirense vai ter que esperar quase 3 horas para saber se será o campeão. Eu não posso pensar no segundo ato sem ter o primeiro. A gente tem que pensar no nosso jogo das 5 horas, esse que é o mais importante. A Globo transmite Palmeiras e Botafogo ao vivo a partir de 5 da tarde. O samba comemora 100 anos de história. Agora em novembro, em São Paulo, um projeto chamado Cadeira Vazia foi para a rua convidar as pessoas a soltar a voz e abrir o coração. 1916, tempo em que as mulheres não podiam votar e o voto nem era secreto. Brasília ainda não existia, nem a bossa nova, mas o samba já era nosso. E como dizia o antigo compositor senhor, samba é como passarinho, está no ar, é de quem pegar. Hoje, aqui na Praça do Patriarca, quem passar por aqui pode pegar o samba. É só chegar nesta roda de samba, que hoje tem tema, e o tema é a paixão. A cadeira está vazia, é só chegar. É meu dia de folga e eu fui tirar um documento aqui no Poupa Tempo. Quando eu vi a cadeira vazia, quando eu voltei, eu digo, agora eu sento. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Oferecer meu carinho. O projeto Cadeira Vazia, criado por esses 3 músicos, é assim. Desde o começo do ano, circulam pelas ruas de São Paulo para cantar samba com quem quiser chegar. Em cada roda, um sentimento. Já teve, entre outros, saudade. E a saudade dele tá doendo em mim. Alegria. É tocado pelas cordas de uma viola. É assim que o samba vem. Traição. Você já traiu? Ah, depois de casado não, né? Porque senão é mancada, né? Não, nunca traí. Muita gente passou pela cadeira vazia no meio da praça. O cantor da noite, com voz de samba canção. Que jamais esquecerei de ti. Quem não sabe cantar, toca reco-reco, chocalho
ou então abre o coração. Você já se apaixonou e se arrependeu? Eu fui, me entreguei de alma e coração pra ele e levei Gaia, né? Enquanto não chega a vez de Adilson, ele participa do samba dos outros. Quando a cadeira é dele, é hora de revelar na praça a história de sua paixão. Eu, particularmente, consegui rever a minha mulher que eu tive há 20 anos atrás. Ô Adilson, aí você voltou com essa mulher? Voltei, estou com ela. Inclusive, vocês todos estão convidados, né? Dia 7 de janeiro eu estou casando com ela. Opa! Essa vida é um jogo e cada um. Mas quem é que não gosta de carinho? Mas quem é que não gosta de... Mas quem é que... Ainda teve final feliz. Jornal Nacional termina aqui. Boa noite para você. Boa noite e um ótimo domingo.